isso aí, meus amores, bem-vindos novamente ao programa No Camarim com Camila Cléo. E a nossa convidada de hoje é a doutora Rosimeire Gobo Cansado, pediatra e nutróloga. A doutora Rose já veio ao programa 2 vezes, hein, doutora Rose? Essa é a terceira e eu gostaria que ela se apresentasse para vocês. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E eu sou a Rose Gobo, como a Camila já falou, sou pediatra, gastropediatra e fiz nutrologia. E tem 10 anos, mais ou menos, que eu comecei a fazer muito mais a medicina integrativa. Como é que é isso? Explica para o pessoal. O que é a medicina integrativa? É um olhar da medicina diferente do tradicional, onde a gente procura ver o paciente, o cliente, como um todo, não uma queixa específica ou um órgão específico. Então, a gente avalia a história dele como um todo, desde o nascimento, todas as questões que envolvem a saúde, que aliás é o que a gente vai conversar hoje, né? Sobre os grandes pilares da saúde. Mesmo porque somos únicos, né, gente? Não existe ninguém igual a você, então você precisa ser estudado como um todo, como um ser singular, não é, doutora Rose? Com certeza. Vou chamar ela de Rose, porque eu sou amiga dessa criatura faz tempo, faz 2 programas que ela já veio aqui, tá, gente? E um lembrete para vocês, nós estamos seguindo as orientações da OMS, tá? Estamos com uma distância segura, álcool em gel, tiramos a nossa máscara, tá bom? Rose, conte-nos sobre os pilares da saúde. Então, acho que é importante a gente frisar que a gente não tem saúde se a gente não cuidar de algumas coisas muito básicas. E o que eu vejo, que desde o ano retrasado, eu tenho atendido adulto nessa linha da medicina integrativa, dentro da nutrologia, dentro da questão de saúde mesmo. E eu vejo assim, as pessoas às vezes me procuram querendo uma fórmula mágica, uma suplementação específica, e assim, a suplementação, as questões de medicamento, elas são a cereja do bolo, né? Se a gente não fizer a parte que é de cada um, de cuidar da sua saúde, não vai adiantar suplementação nenhuma, né? Então, os pilares principais que eu acho que a gente precisa reforçar e está sempre falando em relação à alimentação, o sono de qualidade, controle do estresse, porque é uma coisa que não tem como viver sem estresse, a gente tem que aprender a lidar com o estresse que a gente tem no dia a dia, né? O movimento, o nosso corpo foi feito para o movimento e a gente tem ficado cada vez mais sedentário, né? Cada vez mais sentado, cada vez mais parado e a gente com isso vai adoecendo. Vamos começar, gente, com o sono, que é de suma importância, né? Um sono regular, aquele sono que você precisa tê-lo bom e o número de tempo também bom. E essa equação não fecha, né? Não, com a loucura que a gente vive, com esse monte de informação ao mesmo tempo, a gente querendo fazer tudo, não fecha, não é fácil. Ou você dorme tenso, estressado pelo dia ou preocupado pelo que virá no dia seguinte, ou o número de horas que você dorme é irrisória para o que você precisa, para o que o seu corpo precisa, não é assim, Rose? Com certeza. E uma coisa importante, que até comentei hoje no consultório, não adianta a gente pensar que dormindo tarde, a gente vai repor as horas que a gente não dormiu mais cedo. Não fecha a conta. O nosso corpo não consegue equilibrar isso, né? Então, assim, o ideal seria dormir cedo, na maioria dos dias. E quem consegue dormir cedo, gente? Me conta aí, vocês de casa. Eu tento todos os dias. Consegui mudar muito da minha rotina depois que eu comecei a estudar a importância do sono para a saúde. Mas eu acho que o que complica bastante é o casal. De repente, você quer dormir mais cedo, mas o seu cônjuge não consegue, tem insônia, é no meu caso. Então tem um abajur e uma televisão, eu não consigo dormir. É complicado. Então eu abracei a causa dele, nós 2 dormimos muito tarde. E aí com todas essas questões que interferem no sono, né? A luz, a luminosidade, o celular, que a gente acaba vendo à noite, né? E cada vez mais as pessoas estão precisando de melatonina, e às vezes nem naturalzinho, ou também vão para os remédios de dormir mesmo. Com certeza, não é? Por conta disso, de trocar a noite pelo dia, de dormir muito tarde. Aí o nosso corpo ele vai fazendo o quê? Ele não consegue mais reconhecer, né, e fazer as funções que ele precisa da noite para serem realizadas, né? A questão da melatonina.
A gente só vai produzir melatonina quando a gente dorme mais cedo, quando você tem uma diminuição da exposição às telas 2 horas antes de dormir. Você vai desligando aos pouquitos, gente. Exatamente. Porque tudo que está negritado à noite para você, a família, o filho, a internet, a TV, luzes muito grandes, deve que se vá acendendo abajurzinhos, fazendo chás, aquietando a casa para o corpo aquietar e conseguir um bom sono, né, Rose? Com certeza. Porque se tiver sensor, né, de alarme, qualquer luzinha, você interfere na produção da melatonina. A nossa retina lê aquela luminosidade e vai produzir menos melatonina. Aí atrapalha todo a nossa qualidade do sono, na verdade. Exatamente. Porque e se a pessoa... O dormir não é só dormir, né? Ele tem que dormir e ter qualidade. E acordar bem, disposto, para executar tudo que tem para fazer durante o dia, né? Acordar cansado não é normal. Exatamente. É comum, mas não é normal, né? Exato. Então o ideal é que se faça isso mesmo, esse aquietamento do lar de vocês, da mente de vocês, para que quando a cabeça deitar no travesseiro, não haja aquele estresse, aquele nervoso, eu não vou conseguir dormir. Aí que cria-se mão, né, do remedinho, não é? Do alopata, que não é bacana, porque você fica viciado. Dependente. Fica dependente, não fica? E mudar hábitos é muito mais difícil, né? Exatamente. Muito mais difícil. A gente vê isso na infância, que eu sempre comento, é uma questão de hábito familiar mesmo, né? As crianças estão indo dormir mais tarde também, e isso também não é bom, tanto para o aprendizado, para o crescimento, né? Então é questão de hábito da família mesmo. Hábito familiar. Hábito familiar. E saibam que rejuvenesce a pele, viu, gente? Com uma certeza. Noite bem dormida rejuvenesce a pele. Vocês já viram quando vocês acordam bem, olham no espelho e falam, meu Deus, dormi bem, a pele está melhor. E combate infecções que eu estava lendo, doutora Rose. Como é que é isso? Porque assim, durante a noite, o nosso corpo ele tem inúmeras funções. Esse rejuvenescimento aí da pele que você falou é por conta da renovação celular. Exatamente. É à noite que acontece essa renovação celular. É à noite que acontece estímulo para a formação de massa magra. Novas cadeias de colágeno, as excretas são liberadas, por isso não pode dormir com a pele com cremes muito espessos. Exatamente, não, tem que limpar tudo, né? Tem que limpar tudo, a maquiagem. Vocês percebam que é um ciclo? Foi feito isso mesmo, de noite é um ciclo para a liberação de tudo que é bom. É o ciclo circadiano. Exato, né? exato. Nós somos seres de 12 horas, diurno e noturno. E à noite o nosso corpo ele tem inúmeras funções de limpeza, de renovação celular, de melhora da imunidade, produção de hormônios que são produzidos à noite, que diminuem e controlam os hormônios do dia. Então, está tudo interligado. E a imunidade é uma das coisas que estão ligadas aí, né? Que você perguntou das questões de infecções e tudo. Por quê? Porque a imunidade está dentro dessa renovação celular que acontece à noite. Mas, gente, perguntando para uma médica do assunto, qual seria, Rose, o que você fala para os seus pacientes? O que você alerta? Dormir qual horas? Então, no mundo ideal, o ideal seria a gente estar dormindo no máximo até as 10. Não consigo dormir até as 10, estourando até as 11. Depois disso, a gente já tem comprometimento de produção de melatonina, de serotonina, aumento do cortisol numa hora que ele teria que estar bem mais baixo, porque à noite não é para ter cortisol. E se você está lá estudando, mexendo no computador, o cérebro está a 1000, o cortisol começa a subir. E isso envelhece. Nós vamos falar envelhecimento sobre celular. o cortisol em um dos outros pilares. Esperem aí. Porque quando eu fico nervosa, eu falo, meu Deus, deixa eu parar que estou liberando cortisol. Estão oxidando minhas células. Estamos oxidando, exatamente. Não é? Envelhecimento celular, exatamente. Vamos para um segundo pilar, gente. Alimentação, de suma importância. Rose. A base, né? A base. A base da saúde está numa alimentação muito equilibrada. E o que a gente está vendo hoje? Um consumo, ainda mais com a pandemia, um consumo exagerado de produtos ultraprocessados, prontos, com muita gordura, com muito açúcar. Na pandemia isso se exacerbou muito, né? Estar em casa, enlatados, embutidos. Exatamente. E aí a saúde realmente ficou totalmente comprometida. Já estava, né?
Esse pilar da saúde, gente, presta atenção aí em casa, não tem a ver com comer pouco e treinar muito. O nosso bem-estar vai muito além disso aí, não é, Rose? Com certeza. Né? Não é comer pouco, é comer com qualidade, Exatamente. Não é a quantidade. Tanto que nem se fala mais em caloria, tem que comer tantas calorias por dia. Isso já não. Nem na nutrição, com as nutricionistas. Balancinha com pontinhos. Não, as nutricionistas não trabalham mais com isso. Né? Não tem mais isso. É a qualidade da alimentação. Vou dar um exemplo. Você sabe quanto que a gente tem que comer de frutas, verduras e legumes por dia? Não. E aí, gente, vocês sabem? Vamos ver. O que, Rose? Em torno de 400 gramas de frutas, verduras e legumes por dia. Aí volta a balancinha. Falei que a gente não usava mais balancinha. Não tem que pesar. Mas assim, aonde que eu vou colocar isso? Eu tenho que ter frutas. Lanches. Exatamente. Distribuir essas frutas no decorrer do dia. Isso é muito importante. Vegetais e legumes, almoço e jantar. Exatamente. Pronto, fechou. Você tem verduras e legumes, almoço e jantar, fruta, café da manhã e nos lanches intermediários, sobremesa. Uma coisa importantíssima para a gente colocar aqui, sobremesa. Que sobremesa? A gente não come sobremesa. Eu vejo isso muito, pessoal, mas a gente não tem hábito. Fruta é a melhor sobremesa que tem. O açúcar dela é a frutose, que o nosso organismo precisa, não é verdade? Inclusive, gente, eu vou deixar aqui, vou pedir para o editor deixar no final do programa o Instagram da doutora Rose, que é repleto de dicas fantásticas, tá? Por exemplo, gente, tirar os 3 pós brancos da alimentação. O açúcar não é tirar, é diminuição. Diminuir. Diminuição do sal e da farinha branca, que é ultraprocessada. Coloque a integral. Coloque a integral. Não é assim, Rose? Uhum. E dentro da medicina integrativa, da nutrição funcional, a gente dá um passo um pouquinho além. Se a gente puder diminuir dentro da farinha, não estou falando nem da branca, estou falando da integral, mas diminuir o glúten, também faz bem, que ele inflama as células. Exatamente. O glúten é uma proteína altamente inflamatória e a gente não digere. A gente não tem digestão dessa proteína de forma adequada. Então, inflama. Inflama. E dentro disso que nós estamos conversando com vocês, retirar, não é retirar, né, gente? Diminuir. O sal, o açúcar, a farinha branca, enlatado, embutido, refrigerante, bebida alcoólica, tem que diminuir, porque eles são alimentos ácidos, acidificam o organismo. Não é assim, Rose? Altamente inflamatórios. E nós precisamos alcalinizar o nosso organismo. Existe um livro americano que chama Alkalize or Die, Alcalinize ou Morra. Então preste atenção que é bem bacana de secar esse assunto, né, Rose? É legal. Até, claro que a doutora Rose pode vir novamente, porque nós vamos passar para o segundo bloco agora, tá, gente? Falando sobre mais 2 pilares para a nossa saúde. Daqui a pouco. E é isso aí, meus amores, voltamos no camarim com Camila Cleo, com a doutora Rose Gobo Cansado, e nós estamos falando sobre os 4 pilares para uma boa saúde, uma saúde melhor. E agora, Rose, queria te perguntar, um pilar que entra atividade física, né? Atividade física, fundamental. Aliás, eu acho que não tem pilar melhor ou mais importante, tem que ter o conjunto mesmo aí, né? O conjunto. Sono, alimentação, atividade física. E atividade física é importantíssima para desinflamar. É importante que eu não sei se o pessoal entende o que é estar inflamando, porque às vezes a gente está falando de inflamação, não é inflamação de infecção. Explica para eles, Rose. Inflamação, quando a gente fala, é o corpo está produzindo um monte de substâncias inflamatórias e que oxidam, como a Ká falou agora mesmo, né, estão envelhecendo a nossa célula e isso causa um estrago total dentro da gente. O organismo todo, gente. Pensem no seu corpo como um conjunto de organismos amigos. Às vezes um não tá bom, acaba com a saúde do outro, viu, Sim. gente? Um organismo inflamado não é infeccionado, não é purulento, tá, gente? Não é tem isso. a ver com Não isso. é isso. Ele tá fora da atividade normal do organismo, tá, gente? Quando a gente fala atividade física, a gente pensa no corpo que a gente habita, né? Que precisa, porque é bom para os ossos, fortalece os músculos, circulação sanguínea também excelente para a moradia da nossa alma, mas também Sim. tem a mental, né? Exatamente. Além do físico, a atividade física modula estresse, melhora a atividade cerebral, né? Então pode ajudar a evitar várias doenças aí degenerativas, né? É super importante. Mantém
a qualidade de massa óssea no envelhecimento. Para não dar osteoporose no futuro, gente. Exatamente. Mantém qualidade de massa magra, porque a gente perde massa magra à medida que vai envelhecendo e não tem outra forma de fazer com que se mantenha massa magra e massa óssea, a não ser praticando atividade física frequente e regular. Exatamente, não adianta um mês na academia, falta futebol 2. de final de semana só, não adianta. Exatamente. Não e tem o bom como. disso tudo, gente, que eu amo, libera endorfina. Com certeza. Nossa, total. Vocês já viram quando vocês saem da academia ou de uma corridinha no bairro, ou uma boa caminhada, não catando morango, uma boa caminhada, aquela sensação de euforia, de prazer, não é assim? Com certeza. Melhora sono, porque o que acho que o melhor horário para praticar atividade física é de manhã. A não ser que a pessoa não tenha como, né, fazer à noite. Por quê? De manhã, cortisol está lá em cima, você está mais disposta, se você teve uma noite bem dormida, né, que restaura as funções aí, você vai acordar bem disposta para praticar atividade física. À noite é a hora de a gente acalmar. E baixando. E a atividade física à noite ele iria acelerar a gente, mas é melhor fazer à noite do que não fazer quando não tem outra opção. Se enquadrar no que a gente pode de vida, exatamente, né, gente? E outra, tem gente que não gosta, que faz por obrigação. Então, ó, fez de manhã, tô liberta. Também. Pronto. E procurar uma atividade que você goste, né? Começa com uma caminhada, faça dança, enfim, coisas que te dão prazer, porque eu acho que você tem que se sentir bem também na atividade física, senão não rola. Exatamente, né? Bom, musculação eu acho que é o mal necessário. Cláudia Raia já havia dito que sem musculação o corpo cai mesmo, nós adoecemos mesmo. Moradia, não mental, tá? Musculação. Porque vai segurar os músculos que seguram os órgãos, não tem milagre. Não tem, então, não. Gostando ou não gostando, tem que fazer. É pra ficar marombeiro? Não. É pra segurar os músculos no lugar. Tonificação, apenas tonicidade, não é, Rose? Com certeza. Para você ter bem, a gente pensar, quero estar aos 70, aos 80 com função. Agachar, levantar, pegar uma coisa no chão. Porque quantas vezes a gente vê, né, pessoas aí com 80, 75, não consegue fazer o passo direito, né, de levantar o pé, porque vai atrofiando, você vai perdendo o movimento. Exatamente. Né? E ó, nesse quesito, eu acho que tem que entrar da atividade física alongamento. Porque o ancião, né, o idoso, hoje em dia não existe mais ancião. O idoso, ele vai encarquilhando, não é? Ele vai perdendo a postura, ele vai andando já com dificuldade porque ele não tem alongamento. Então tem que fazer atividade física incluindo alongamento. Com certeza. Não é verdade, Rose? Com certeza. Mas o fato de você se mexer, se movimentar, né? Não sei se você já leu sobre as Blue Zones, as zonas azuis. Né, são as áreas mais longevas aí do mundo, né, que foram pesquisadas. Eu falo meus longevos no canal. Exatamente. E uma das coisas que foi visto em todas essas áreas que tem pessoas de 100, 100 e poucos anos, é o movimento. Não atividade física. Ninguém vai na academia nessas regiões aí que tem a alta longevidade. Eles fazem atividade de quê? Carpir, cuidar da horta, subir morro, cuidar dos bichos, lavar, fazer o cuidado da casa, porque são vilas, né? São cidades muito pequenas e bem afastadas, né? Então, assim, a hora que você começa a estudar e ver sobre isso, tem uma região do Japão que tem pessoas centenárias, né? As senhorinhas de 100 anos sentam no chão, levantam, sentam com uma mobilidade e uma alimentação riquíssima, né, gente? E uma alimentação peixe, tofu, fantástico. Muitas verduras, muitos legumes. E só nessa situação que você está me contando sobre o lavorar, no caso, trabalho, que já é um bom exercício, tem uma pesquisa que diz que homens na mesma faixa etária, um trabalha em escritório, o outro carpe, ele tem uma fertilidade muito maior do que aquele que está no escritório. Também tem a ver. Tanto que quando a gente vai avaliar questões de fertilidade, né, dificuldade de engravidar, avalia-se no casal vários pontos. E atividade física é mandatória. É um dos aspectos bem importantes. Para melhorar, tá, com certeza. Atividade física é fundamental. É verdade.
né? E como a gente vive em cidades, é academia mesmo, caminhada, bicicleta, não tem outro jeito, né? Shake your body, vai, gente. Shake your body. Não vai ter como não parar, né? Não, Estagnado não, ninguém fica, não tá, tem gente? jeito. Com saúde, estagnado ninguém fica, nem lago. A água tem que sempre estar em movimento, né, Rose? Com certeza. Quem tem criança tem que se mexer com a criança, isso ajuda muito. É verdade. Abaixa, levantar, haja joelho. Gente, o quarto, e não menos importante, pilar para uma saúde bem legal, não digo razoável, bem legal, Sim. é o estresse. Afastar o estresse das nossas vidas. Ou então... afastar, eu acho que não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como. Saber lidar com ele. Como é que nós fazemos, Rose? É difícil, né? É muito difícil, porque estresse e situações de cobrança, correria, trabalho, exigências, você ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, isso tudo está fazendo com que a gente se estresse o tempo inteiro. Período da história em que vivemos agora, né, gente? Com certeza. O estresse, ele libera cortisol. Quando eu tô estressada, eu falo, meu Deus, deixa eu parar de ficar estressada, porque eu tô liberando cortisol. Cortisol libera junto radicais livres, que eles fazem, oxidam as nossas células. Aí nós envelhecemos e adoecemos. Não é assim, Rose? Exatamente, adoecemos, porque a gente está altamente inflamado, de novo a inflamação. Já é outra, você tá irritado, né? Sabe como dá uma inflamação? Exatamente. Fleuma. Né? E como fazer? Então, assim, atualmente tem inúmeros estudos mostrando que a meditação é uma das medidas mais eficazes para o controle do estresse. E não é meditação que nem os budistas, os mestres zens, que ficar horas e horas. Não, não precisa. Já foi demonstrado cientificamente mudanças a nível cerebral, de hormônios, de controle de cortisol, que 10 minutinhos de meditação diária, você tem uma resposta assim, fantástica para modular essas questões do estresse, do cortisol, né? O grande... Da adrenalina, exatamente. O problema é que a humanidade fica desesperada por não consegui-lo, elas não conseguem meditar. Né? É só ficar quietinho, né? Desligar a mente não dá. É fácil. Eu nunca consegui, tá, gente? Não é fácil. Não sei quanto a vocês. Eu estou tentando desde o começo do ano, é uma coisa que eu estava querendo muito tentar praticar e não é fácil. Vem os macaquinhos, os miquinhos todos Vem os na assuntos cabeça. de ontem que você precisa fazer amanhã, um problema com o filho. É treino. Você tá conseguindo, Rose? Faço, não faço com a frequência que eu gostaria. Posso falar que eu tô com inveja? Porque eu não consegui, minha vida é assim. Mas você tem que procurar uma hora, assim, eu tentei fazer de manhã, às vezes não dá, às vezes passa no final do dia, mas assim, 5, 10 minutinhos que você... E tem vários programas, várias formas, tem livros, tem programas, tem aplicativos, que tem meditações muito curtinhas, isso já vai dar um cliquezinho na mente para você o quê? Realmente centrar, e aí você pode se tornar muito mais produtiva, mais focada, muda a perspectiva de enfrentar as coisas. Eu até minto para vocês, teve um período, acho que o pessoal do canal sabe, que eu estava muito ligada no mestre ascensionado Saint Germain da Chama Violeta. Então se ele dá uma dica de como você se interiorizar, você repetir várias vezes, baixinho, de olhos fechados, eu sou a ressurreição e a vida. Eu qualifico tudo no meu mundo com a perfeição de Deus. Eu estava conseguindo. Eu saía quase flutuando. Então, isso é uma meditação. Exatamente. É uma meditação. E muda a qualidade do seu dia. Muda completamente. E é treino, na verdade é treino. Meditação é treino. Yoga é outra atividade muito recomendada para controle do estresse. A atividade física ajuda muito no controle do estresse. Né, são coisas que ajudam. Quem gosta de trabalhos manuais, isso também ajuda a controlar. Eu gosto, adoro pintar, adoro fazer coisas com a mão, né? Adoro fazer artesanato, isso ajuda muito. O dia que eu consigo, com criança pequena é praticamente impossível, mas o dia que eu consigo fazer alguma coisa, te dá uma leveza, uma calma interna. Exatamente. Né? Isso é muito importante. E te dá a sensação de presença também, que a gente acaba perdendo essa coisa da presença, né? Você diz pertencimento? Não, de estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Não muito estar bem. Aqui pensando Exato. Que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, amanhã eu tenho que não sei o quê, amanhã tenho que trabalhar, comprar as coisas de supermercado, ir no saco... Não, isso não... Essa coisa da presença, de estar
realmente presente, que é o mindfulness, né? Que você trabalha fazendo aquilo no momento presente. E o mundo moderno está tirando isso da gente, né, gente? As preocupações, esse período terrível que nós passamos, pandêmico, isso deixou o ser humano mais estressado pelas incertezas. Não é verdade, Rose? Com certeza. E cada vez mais a gente acha que tem que procurar medidas para aliviar essas questões, né? Porque eu acho que as consequências aí desse estresse da pandemia ainda a gente vai levar por um bom tempo até conseguir organizar tudo isso internamente, né? E no final das contas, vocês perceberam aí em casa também que um está atrelado ao outro? Para você ter uma boa qualidade de sono, você precisa se alimentar bem, não estar estressado e ter movimentado o seu corpo. Concordam comigo? Não é assim? Com certeza. Não que um seja sucessor do outro, estão juntos e agregados, não é? Para uma vida mais saudável. Tá bom, gente? Rose, foi um prazer imenso tê-la conosco. O prazer foi meu. Espero que ela volte, porque ela tem muitos tópicos para tratar conosco aqui. Deixem-nos dicas do que querem ouvir dela. Tá bom, gente? Muito obrigada, Obrigada Rose. a você, muito obrigada. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!